a gente ter oportunidade. Só um momento. A gente ter a satisfação de ouvir o professor Rafael, que tem experiência já de pesquisa sobre esse tema tão importante, que é a doença periodontal em pacientes com síndrome de Down. O professor Rafael Ferreira, ele é mestre em reabilitação oral pela FOB-USP, ele é doutor em periodontia pela FOB-USP e é professor adjunto de periodontia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Rafael, obrigada por ter aceito o convite da LACER, e a gente está aqui à tua disposição assim, para aprender bastante com você. Tá? Obrigada. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Fico muito agradecida pelo convite. Agradeço inicialmente ao Maurício por ter feito por ter dado esse espaço para a gente falar de um tema que realmente é muito importante, que a gente vê que nem sempre é tão abordado nos cursos de especialização de periodontia. Agradeço também ao professor Edson, ao professor João, à professora Elisângela, assim como você, Alessandra, porque a gente vai falar hoje um pouco sobre a doença periodontal em pacientes com síndrome de Down. Hoje eu vou trazer um pouquinho uma visão geral do que é preciso saber. Então, nesse nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês, né, os pacientes com síndrome de Down e algumas características e relevância clínica que isso pode acontecer tanto para o periodontista como também para o clínico geral. A primeira grande questão que muita gente pode estar entrando aqui, e se a gente acompanhar os históricos, né, que teve de aulas aqui no canal, a gente vai falar assim, mas por que eu devo conhecer a síndrome de Down? Qual que é a importância desse tema, né, nesse contexto, né, em relação à periodontia? A primeira questão é que todo mundo está sujeito a ter um filho com síndrome de Down. E essa não distinção de raça e fatores econômicos faz com que cada vez mais tenha crianças com síndrome de Down. Então, hoje, estima-se que aproximadamente tenhamos 400 mil brasileiros com síndrome de Down. Lembrando que a síndrome de Down é a síndrome, né, a alteração genética mais comum que a gente encontra na nossa população. E quando a gente considera uma probabilidade de nascidos vivos, porque a gente tem que, a síndrome de Down, ela tem um potencial muito abortivo, né? A sua parte intrauterina, ela tem uma grande chance da mulher sofrer aborto, mas considerando nascidos vivos, bebês, a gente tem que 1 para cada 600 nascidos vivos, então há uma probabilidade até que grande. Além disso, a gente tem que lembrar que da onde surgiu esse nome, por que a gente tem alguns conceitos que foram, de modo erroneamente, né, colocados em nossa sociedade. Então, a síndrome, ela foi descrita inicialmente pelo médico inglês John Landon Hyndon Down, e a partir disso ele colocou algumas características que era comum de alguns pacientes, e ele chamou de idiotia mongoliana. Idiotia por conta de que ele percebeu que aqueles pacientes, né, uma parcela de pacientes, eles apresentavam retardo mental, que hoje a gente chama de déficit cognitivo, e aí ele deu o termo de idiotia, e mongoliana foi porque ele acreditava que aqueles pacientes, eles tinham uma fisionomia, uma característica mais próximas da população que vivia na Mongólia, por ter um rosto mais arredondado, olhos mais acastanhados, né? Então, tudo isso a gente tinha uma característica, então, que foi descrita inicialmente. Naquela época, ele acreditou que a tuberculose ele era o agente causal. A gente, quando lembra do contexto da sociedade, né, em 1866, a tuberculose estava muito comum, e aí a gente viu que seria uma das possibilidades, né, ter ali que o John Landon Down considerava que a tuberculose seria esse agente que levaria, né, ao nascimento de um paciente com Down. Quase 100 anos depois, alguns médicos franceses fizeram a avaliação genética, e aí, a partir disso, com esse exame genético, procurou-se tirar esse preconceito que tinha. Então, termos como eram chamados como mongoloides, até mesmo de forma ofensiva, né, retardados, enfim, todos esses termos que estavam vinculados, que geram algum preconceito, eles são ditos para a gente evitar no nosso vocabulário. Então, a partir do momento que eu tive a noção sobre qual é o fator etiológico,
a gente começa a entender, então, um pouco sobre como que esses pacientes vão surgindo, né, vão nascendo, né, o fator etiológico que levam eles e, consequentemente, como que isso vai repercutir no nosso consultório odontológico. Primeira questão que a gente tem que lembrar, fazer uma introdução a respeito sobre como que, então, ocorre, então, né, a etiologia, né, da síndrome de Down. Existem basicamente 3 formas de apresentação da síndrome de Down. E vocês vão entender que eu falei 3 formas de apresentação e não necessariamente 3 graus de síndrome de Down. A gente vai entender que não existem graus de síndrome de Down. Então, nós temos os gametas masculinos e o gameta feminino. Então, temos o espermatozoide e os ovócitos, né, que vêm da mãe. O que acontece? Metade do DNA genético vem da origem do pai e outra metade de origem da mãe. E pode ocorrer algum erro de divisão de algum desses gametas que vem com o cromossomo a mais. Quando esse cromossomo a mais vem presente no par 21, nós chamamos de trissomia 21 padrão. Por isso que é muito conhecido, né, a síndrome de Down como trissomia do 21. A grande maioria dos casos, né, a gente tem que 95% dos casos tem essa origem. Então, a gente tem um cromossomo a mais presente nesse par 21. Então, a gente pode imaginar que veio ou da mãe ou do pai. Normalmente, está relacionado com a mãe, a gente vai entender um pouquinho sobre isso mais para frente. Existe uma segunda forma, que é chamada de trissomia por translocação. Esse cromossomo a mais, né, ele é normalmente presente, relacionado com o cromossomo 21, com o par 21, mas ele não está presente no par 21. Normalmente, ele está presente em outro grupo em outro grupo, normalmente é o par 14. Então, esse fragmento extra, né, ele vai estar aderido a outro par. Então, a gente tem, então, a trissomia por translocação. Professor Rafael, Oi? não tá passando o slide. Não? Não. Tá parado no primeiro. Deixa eu ver, então, o que está acontecendo aqui. Eita, já passei vários slides. Fala para mim se está passando agora, por favor. Professor, acho que não está em tela cheia, não, professor. Tem que botar lá na... Não? Aí. Estão Sim, vendo? Agora foi. Deixa eu só fazer um retorninho aqui para vocês verem, então. Desculpa, pessoal, achei que estava passando. Então, eu fiz a apresentação, né? Agradeço a introdução que vocês fizeram para mim. Nosso objetivo hoje aqui é apresentar esses pacientes com síndrome de Down e, consequentemente, as suas relevâncias clínicas. Então, a questão que eu trouxe é que por que a gente tem que conhecer a síndrome de Down? Então, qual é a importância, né, nesse contexto, da gente entender os pacientes com síndrome de Down? Então, o primeiro item que eu trouxe para vocês era de que todo mundo pode ter um filho com síndrome de Down, e esse número tem crescido muito. Nós temos uma população bem representativa no Brasil. Então, dentre os pacientes com alguma alteração genética, com os chamados pacientes com necessidades especiais, a gente vai entender um pouco disso depois, a população com síndrome de Down é uma população muito significativa e que vai ter repercussão também no nosso tratamento, no nosso consultório odontológico, ok? E como eu falei para vocês inicialmente, a gente tem uma probabilidade de 1 para cada 600 nascidos vivos, ok? O primeiro médico que deu até o nome para a síndrome foi o John London Down, que ele fez a junção de várias características fenotípicas, né? Então, características físicas desses pacientes, e ele acabou descrevendo, então, como uma idiotia mongoliana, tá? Então, a gente percebe que, inicialmente, tinha um grande preconceito, né? A idiotia ali relacionada com retardo mental, que hoje a gente chama como déficit cognitivo, e mongoliana por pacientes, né, lembrarem a população que vivia na Mongólia, né, que tem um rosto mais redondo, né, um perfil mais braquicefálico, os olhos que têm uma fenda, então, os olhos mais acastanhados, e tudo isso foi gerado, né, o primeiro artigo em 1866.
Passados-se quase 100 anos, médicos franceses identificaram a real causa da síndrome de Down. Então, eles perceberam de onde que vinha essa síndrome de Down, que anteriormente acreditava-se que era por conta da tuberculose, e aí a gente descobriu esses médicos descobriram que vieram justamente por conta de um cromossomo, então a origem estava no genética. Então, aqui nós temos, então, para a gente entender, eu acho que era esse slide que eu tinha parado com vocês, sobre como funciona, né, qual a relação, então, de como que vem, qual a origem, né, da síndrome de Down. Então, nós temos os gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, ok? Então, metade do material genético vem tanto da mãe quanto metade vem do pai. Então, nós temos inicialmente algum erro na divisão desses gametas. Então, um gameta pode ser o pai ou gameta vindo da mãe, vai vir com um cromossomo a mais. Se esse cromossomo a mais, quando você tem depois a junção, estiver presente no par 21, que é a grande maioria dos casos, é chamada de trissomia 21 padrão, que é um nome também, um outro nome dado para os pacientes com síndrome de Down, ok? Porém, esse fragmento, né, esse cromossomo a mais, ele pode vir aderido a outro par, que não ao 21, como, por exemplo, ao par 14. Nesses casos aqui, nós temos, então, que é chamado de trissomia, mas por uma translocação. Então, aquele cromossomo a mais que estava relacionado com o par 21, não ficou preso lá no par 21, ficou preso, né, aderido a um par, normalmente o 14. Existe uma outra alteração, que é chamada de mosaico. Essa alteração aqui, diferente das ditas anteriormente, elas não estão relacionadas com os gametas em si, elas estão relacionadas com a divisão ali do embrião. Então, nas primeiras fases de divisão do embrião, quando está acontecendo as mitoses ali, você pode ter uma não disjunção. E aí nós temos que metade das células desse paciente vai ser geneticamente normal, e a outra metade vai apresentar-se alterada com um cromossomo a mais. E aí vocês podem primeiramente perguntar, então, professor, então a gente tem um paciente que é metade Down? Como eu disse para vocês, não existem níveis de síndrome de Down. Então, a gente tem aqui uma explicação sobre a etiologia. Esse paciente que apresenta mosaico, ele vai ter algumas alterações na resposta biológica, por conta dessa questão genética. Então, do ponto de vista biológico ali, da resposta, como que ele vai responder ao tratamento periodontal, a gente vai perceber que ele é um pouquinho diferente. Porém, do ponto de vista comportamental e cognitivo, não há nenhuma alteração. Então, por exemplo, se vocês têm no consultório de vocês um paciente que fala, se comunica bem, e aí vocês falam assim, esse paciente aqui, ele não é um trissomia padrão, ele deve ser mosaico. A gente só consegue fazer esse diagnóstico a partir do exame de cariotipagem, para verificar, então, quais são, né, a alteração genética presente propriamente dita, mas mesmo assim, o que vai determinar muito essas características comportamentais e cognitivas é a estimulação precoce que aquele paciente teve nos seus primeiros anos de vida. Então, assim como todo mundo que está aqui assistindo a aula é diferente e do ponto de vista genético nós somos iguais, a mesma coisa acontece com os pacientes com Down. Então, nós temos pacientes com o mesmo padrão genético, mas com características comportamentais distintas entre si, ok? Como eu falei para vocês, normalmente, de algum desses gametas, vem um cromossomo a mais. E muitos estudos deixaram claro que esse gameta vinha principalmente pela idade da mãe. Por quê? Conforme a mulher está mais, vai envelhecendo, os gametas estão ali, tem uma grande chance de ter algum erro na divisão. Então, o que acontece? Esse cromossomo a mais existe, vai vir de algum desses gametas, né? Principalmente pela trissomia por padrão ou por translocação, e ela está normalmente relacionada com o gameta feminino, né? Com o ovócito. Então, aqui a gente percebe que, conforme vai se aumentando a idade materna, nós temos que há um risco que vai aumentando para o aparecimento de um paciente com síndrome de Down. Então, como eu falei para vocês, todo mundo pode ter um filho com Down. E hoje, na nossa sociedade, o que a gente percebe? Que cada vez mais as mulheres estão tendo filhos com uma idade mais elevada. Então,
nós temos um avanço da medicina, que tem proporcionado um aumento também da expectativa de vida desses pacientes, ok? E com tudo isso, a gente percebe que, conforme foram se passando os anos, hoje no Brasil, a idade, ela está muito próxima de um paciente sem síndrome de Down. Então, nós temos que isso por conta do aumento da medicina, das vacinas, dos diagnósticos, principalmente das cardiopatias. Então, por exemplo, se em 1930, antes de 1930, um paciente com Down vivia próximo de 9 anos, e se a gente for considerar que a idade, a expectativa de vida naquele momento era próximo de 35, 40 anos, ou de uma população em geral, hoje nós temos que eles estão bem mais próximos. Então, vocês que estão me assistindo hoje vão perceber uma frequência muito grande no consultório, tanto de pacientes novos, que estão cada vez mais nascendo, como também dos pacientes que já estão, né, presentes e que estão vivendo mais. E aí que entra o cirurgião dentista, ok? Quando a gente pensa na questão de odontologia, a gente tem dois conceitos basicamente bem grandes. Primeiro é a cárie e a outra é a doença periodontal. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a cárie dentária, existe uma particularidade em relação aos pacientes com síndrome de Down. Essa revisão sistemática, feita por pesquisadores brasileiros, acabou identificando que pacientes com síndrome de Down acabam apresentando menos cárie do que pacientes sem a síndrome de Down. E aí vocês vão falar assim, mas como assim que esses pacientes acabam apresentando menos cárie? Por qual motivo que eles apresentam menos cárie? Então, as explicações que levam a essa questão é de que a suscetibilidade e uma prevalência está diminuída nesses pacientes pelo primeiro motivo, pela capacidade tampão. Por quê? A saliva, ela exerce esse efeito tampão de evitar a mudança de pH. Então, para você ter a desmineralização do dente, você precisa ter um ambiente ácido. Então, as alterações físicas mesmo dessa saliva do paciente com Down dificulta essa mudança de pH. Então, esse efeito tampão aumentado dificulta ali também o quê? Essa desmineralização e, consequentemente, o desenvolvimento de cárie dentária. A presença de bruxismo, que é uma questão neurológica nesses pacientes, acaba levando ao desgaste das faces oclusais, então o aparecimento de cárie nas faces oclusais, tanto em região de cicatrícula como também de fissuras, acaba sendo diminuída nesses casos. E o atraso na erupção, como também a presença de diastemas, levam à presença de muito espaço entre os dentes. Então, uma das regiões que acaba favorecendo o acúmulo de cárie é justamente a região interproximal. E como você não tem esse contato entre os dentes ali, que isso não se aplica a todos os pacientes, mas a grande maioria, você tem, então, essas alterações ali na conformidade, na disposição dos dentes. O que acontece? Nós temos, então, que esses diastemas ali dificulta ali, então, o aparecimento dessas cáries interproximais. Só que, assim, eu trago isso aqui, a gente tem essas revisões sistemáticas, só que a gente tem que lembrar um pouquinho da nossa realidade em relação à realidade do mundo. No Brasil, o açúcar ele é muito mais fácil de ser encontrado e muito mais barato. Então, mesmo a revisão sistemática apresentando estudos brasileiros, vale a pena nós, como profissionais, né, como cirurgiões dentistas, orientarmos essa questão de uma dieta cariogênica, por conta de que no Brasil, os pacientes, né, os pacientes com síndrome de Down no Brasil, eles acabam apresentando característica semelhante ou até mesmo mais cárie do que os pacientes sem a síndrome. Mas as evidências científicas que nós temos, de um modo geral, por conta de todos esses motivos que eu trouxe para vocês, é de que os pacientes com Down normalmente tendem a ter menos cárie. Ok? Mas aí no Brasil a gente tem um pouquinho dessa particularidade, e aí de acordo de onde vocês estão me ouvindo, né, pode ser que a região de vocês também acabam apresentando alguma outra particularidade. E agora a gente vai para uma segunda questão. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a doença periodontal em si. Então, quando eu for falar de doença periodontal, a gente vai perceber que a literatura ela está cheia de artigos, e cheia mesmo porque acaba sendo uma alteração
e muito importante para esses pacientes. Então, se a gente fosse elencar os principais problemas bucais que esses pacientes acabam apresentando, a doença periodontal ela estaria entre primeiro ou segundo lugar, sendo que é primeiro lugar ou segundo lugar ali, que a gente não tem quase que a mesma prevalência, né, de alterações relacionadas com a ATM. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também depois. Mas a gente sabe que, então, a doença periodontal, ela é muito prevalente nesses pacientes, e aí a gente vai entender um pouquinho. Então, de um modo geral, a presença de um biofilme, isso acontece em qualquer pessoa, a presença do biofilme, a sua permanência e a partir das algumas características do hospedeiro vai levar a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai desencadear ali uma cascata inflamatória, né? E, consequentemente, a gente vai ter o aparecimento dessa lesão. Então, essa lesão, ela pode estar inicialmente restrita somente à gengiva, caracterizando um quadro de gengivite, ou a sua progressão levar a uma periodontite, ok? E aí a gente tem um quadro bem claro para vocês entenderem aqui, que é sobre a questão da doença, do aparecimento, do processo, né, de saúde e doença. Então, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio entre o potencial patogênico do biofilme com a qualidade da resposta imunológica do hospedeiro, eu vou ter, então, um quadro ou de saúde ou um quadro de doença. Então, aqui nós temos dois conceitos bem importantes. Tanto as bactérias presentes nesse biofilme, como também a resposta desse meu hospedeiro. Então, aí a gente tem vários itens relacionados também, né, com fatores ambientais e outros fatores que o paciente possa vir a adquirir, ou ter nascido com eles também, que vão impactar diretamente nessa resposta imunológica. Esse conceito aqui, a gente vai lembrar agora e vai levar para o paciente com síndrome de Down. Então, a gente vai entender um pouquinho, então, da onde que vem, que explicaria essa maior severidade e essa maior prevalência da doença periodontal em pacientes com síndrome de Down. Primeira questão que vocês podem pensar é, será que a microbiota que é diferente? Então, será que as bactérias que esse meu paciente apresenta, ela tem alguma particularidade? Então, vamos procurar na literatura o que a gente encontra sobre microbiota. Esse estudo aqui, ele fez uma comparação de pacientes com Down e em pacientes com outra alteração cognitiva. Então, pacientes chamados também com necessidades especiais. O que ele encontrou? De que não foi possível estabelecer diferenças na prevalência de bactérias periodontopatogênicas. Nós estamos falando de um estudo em uma revista com um fator de impacto alto. Então, nós vimos que, quando eu comparo, por exemplo, um paciente com Down com um paciente com paralisia cerebral, a gente não consegue perceber diferenças ali. Normalmente, a gente tem os grupos controles, quando a gente fala paciente com necessidade especial, ou é paciente com paralisia cerebral, ou paciente com autismo, tá? Esse outro estudo, ele fez uma comparação agora com 3 grupos. Ele pegou um grupo com pacientes com Down, um grupo com outra alteração, com outra necessidade especial, que não a síndrome de Down, e um grupo controle saudável, geneticamente saudável. E o que esse grupo de pesquisador aqui encontraram? Eles encontraram que os pacientes com síndrome de Down apresentam níveis mais altos de algumas espécies bacterianas subgengivais. Então, aqui não traz muita informação a respeito sobre uma informação que a gente considera de uma relevância tão clínica assim. E a gente vai entendendo como que isso vai passando. Esse outro estudo aqui, que também teve uma conformidade de desenho semelhante ao anterior, então, um grupo com síndrome de Down, um grupo com necessidade especial que não Down e um grupo de paciente saudável, mostrou que indivíduos com síndrome de Down apresentam níveis mais altos de algumas outras bactérias também subgengivais, que a gente vai começar a perceber e lembrar quais seriam essas bactérias mais periodontopatogênicas, ok? E nesse outro grupo aqui, é um grupo que mostrou, esse estudo aqui mostrou uma particularidade. Ele comparou síndrome de Down com síndrome de Down, paciente que tem doença periodontal e paciente que não tem doença periodontal. E aí a gente começa já a pensar, então, eu estou falando do mesmo paciente com condições clínicas diferentes. Será que vai ter diferença nesse mesmo grupo aqui?
E aí eles perceberam que os indivíduos com síndrome de Down e com doença periodontal, que no caso periodontite, apresentavam níveis mais elevados de algumas bactérias do complexo vermelho. Se a gente for considerar um paciente com periodontite comparado com um paciente saudável, apresenta um quadro clínico semelhante. Então, a gente teve aqui muitas informações que acabam sendo também aplicado, né, para uma população sem alteração genética, ok? Nesse estudo mais recente aqui, a gente vê que a presença de bactérias, né, de periodontopatógenos na saliva de crianças e adolescentes com síndrome de Down também mostrou níveis mais elevados daquelas bactérias que a gente também conhece. Então, principalmente as do complexo vermelho e também a dos complexos laranja, que são importantes ali para a formação e conformidade da alteração do biofilme subgengival, ok? Mas a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Por quê? A grande maioria dos estudos trazem uma diferença, assim, uma heterogeneidade muito grande. A idade dos pacientes, ela variou e a gente sabe que tem uma alteração também de acordo com a idade. O grupo controle, eles não são uniformes. Então, a partir do momento que eu não tenho uma uniformidade no grupo controle, fica difícil eu comparar a água com vinho. Então, fica difícil eu comparar. Então, se o paciente com Down, ele poderia ter uma característica, um perfil microbiano mais periodontopatogênico do que um paciente sem uma alteração genética, tá? E as análises moleculares, elas são muito distintas. Então, nós temos pesquisas trabalhando com PCR, nós temos pesquisa fazendo DNA checkboard, enfim. Então, como a gente não tem uma padronização, há ainda necessidade de mais estudos para falarem sobre isso. Então, quando eu falei para vocês daquela gangorra, eu falei da microbiota, e aí a gente vai lembrar também da resposta imunológica. Então, será que eles apresentam, então, alguma alteração nessa resposta imunológica? Qual que seria ela? E nós temos que vários estudos sugerem anormalidades na resposta imune desses pacientes, que são fatores importantes, para não falar um dos essenciais, que levam a essa alta incidência da doença periodontal nesses indivíduos. Eu não vou entrar aqui em particularidades em relação a macrófagos, a fagocitose em si, mas a gente vai ter que entender um pouquinho de alguns perfis moleculares. O que acontece? Esse estudo aqui acabou mostrando que em pacientes com Down existe um aumento das metaloproteinases e de bactérias do complexo vermelho. Então, a gente tem o quê? Uma maior degradação tecidual, uma maior destruição tecidual quando comparado com um paciente sem síndrome de Down. Então, a gente começa a perceber que há uma resposta diferente ali quando a gente compara Down com sem Down, ok? E aí a gente vai a fundo e buscar de onde que poderia levar essas respostas. E nós temos alguns estudos também feitos por pesquisadores brasileiros que acabam também justificando a presença de polimorfismos genéticos, né? Então, há fatores genéticos que estariam relacionados com uma resposta inflamatória diferenciada. Então, para a gente entender nesse estudo aqui, que é um estudo muito importante, a gente percebe que o paciente com Down, eles têm uma sinalização de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória diminuída. Mas, por outro lado, eles acabam tendo uma sinalização pró-inflamatória, como, por exemplo, da interleucina 6, aumentada. Então, aqui a gente percebe que nesses pacientes a gente acaba tendo uma imunodeficiência. E aí a gente começa a perceber assim, mas como assim que a gente tem uma imunodeficiência? Para tentar explicar de uma maneira bem crua, assim, eu gosto de fazer uma analogia da resposta imunológica com uma fogueira. Então, quando a gente tem a bactéria lá no biofilme e que a gente tem todos aqueles lipopolissacarídeos, aqueles fatores microbianos que levam a uma agressão tecidual, nosso corpo tende a combater esses micro-organismos. E aí, como consequência, uma lesão periodontal, como eu expliquei para vocês. O que acontece? No paciente com Down, o nosso corpo inicialmente não responde. Então, consequentemente, o que vai ter ali? A presença de muitas bactérias que têm capacidade de penetração tecidual. Então, a gente tem principalmente, né, a Porphyromonas gingivalis ali invadindo os tecidos, que faz parte do complexo vermelho.
Só que vai chegar um momento que o corpo desse paciente com síndrome de Down, que vai tentar apagar ali a fogueira da inflamação, assim por dizer, só que ao invés de jogar água, ele vai acabar jogando um ingrediente que vai aumentar ainda mais a inflamação. Então, seria como que se o corpo de um paciente com síndrome de Down tentasse apagar a inflamação jogando gasolina. Então, inicialmente, você tem um atraso, né, nessa resposta, mas quando ocorre ali, acaba tendo o quê? Uma agressão muito maior. Então, por conta desse aumento, por exemplo, das interleucinas 6. Então, basicamente, é isso que explica muito essa destruição ser mais aumentada em relação ao paciente com Down, ok? Esse estudo aqui também é um estudo bem recente, que ele não tem a ver com síndrome de Down, mas que ele nos faz crer em uma coisa que tem relação com tudo isso que a gente tem falado, que ele mostra a relação entre a inflamação e a disbiose desse biofilme presente, né? E ele mostra que há uma convergência do ponto de vista de que não é somente a microbiota que vai determinar uma resposta inflamatória, mas que a presença de uma resposta inflamatória também determina a composição daquele biofilme. E quando a gente começa a lembrar do paciente com Down, eu falei que eles têm uma resposta diminuída, ok? Então, essa resposta diminuída acaba favorecendo o quê? O crescimento de muitas bactérias periodontopatogênicas que acabaram sendo identificadas naqueles estudos iniciais e que mostram, então, uma maior prevalência de alguns determinados grupos, né? Principalmente relacionados com o complexo vermelho e o complexo laranja. E a grande questão que a gente fica, né, em relação a isso, é como que isso, né, vai estar impactando, né, no paciente com Down. A gente ainda não tem essa resposta, então a gente espera que os futuros estudos, né, na verdade, essa questão, ela também exerce necessita de uma melhor explicação, até mesmo em pacientes sem a síndrome de Down, e quando a gente leva isso para o paciente com Down, a gente também consegue entender que há necessidade de muitos mais estudos, ok? Agora, eu expliquei para vocês basicamente um pouquinho sobre as particularidades da doença periodontal em pacientes com Down, e agora eu vou falar sobre algumas características sistêmicas que vão ter influência sobre a condição periodontal. Pacientes com Down, eles acabam apresentando alguma alteração hematopoética. O que acontece? Eles têm, dentro da medula, a produção de células ali de uma forma deficiente. Então, vamos entender um pouquinho. A gente tem, nessas células que são produzidas, você tem um grande risco, por exemplo, para alterações hematopoéticas do tipo oncológica. Então, paciente com Down acaba apresentando uma alta prevalência de leucemia, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, há uma prevalência maior de 10 a 15 vezes quando comparados a outros pacientes, tá? E quando a gente lembra que nesse mesmo ambiente há também a produção de células de defesa, a gente percebe também que essas alterações hematopoéticas, elas também são relacionadas com o aumento da suscetibilidade a infecções de indivíduos com síndrome de Down. Então, o paciente com Down, eles têm uma maior, normalmente, tudo que termina com ite, rinite e, consequentemente, periodontite, tá? Sinusite, dermatite. Então, todas essas alterações ali, elas vão ser presentes. Então, alterações dérmicas, de mucosa, gastrointestinal e respiratórias. E na mucosa, como a gente sabe, a doença periodontal, ela é muito mais prevalente e acaba sendo muito mais severa nesses pacientes que têm essa explicação, como eu falei para vocês inicialmente, sobre as alterações na resposta imunológica. Ok? Algumas alterações musculoesqueléticas, elas são importantes e vão influenciar, por exemplo, no nosso posicionamento do paciente na cadeira. Então, por exemplo, existe uma característica que é chamada de instabilidade atlantoaxial. Numa região aqui da cervical, há uma alteração na posição das vértebras ali, que ela acaba sendo comum nesses pacientes. Então, de cada 10 pacientes, 1 ou 2 vai apresentar essa alteração. O que acontece? Eu vou mostrar um desenho para vocês entenderem melhor. Essa curvatura nessa região aqui, cervical, necessita de um cuidado especial por nós. Então, existem algumas cadeiras, então, durante o atendimento periodontal, atendimento odontológico, de um modo geral, a gente pode melhorar esse apoio cervical, ou o
que a gente pode fazer? Colocar um travesseiro ali para melhorar o conforto desse paciente, consequentemente, estabilizar a cervical desse nosso paciente. Então, durante o atendimento odontológico, a gente não vai fazer, por exemplo, uma contenção nesse paciente. Por quê? Quando a gente pensa numa contenção em criança, né? Vamos colocar de modo geral, mas a gente tem que lembrar que, por conta das alterações cognitivas, um paciente adulto com Down também pode dar trabalho comportamental. Quando você segura um paciente, faz essa contenção, o primeiro movimento que o paciente faz é de se jogar para trás. E quando ele joga a mandíbula para trás, ele pode romper essa região e aí ele tem uma lesão medular grave. Há relatos de pacientes que acabam ficando com algum grau de tetraplegia. Então, assim, é muito sério isso e a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao tratamento odontológico. Em relação ao sistema nervoso, a gente tem que entender principalmente sobre a questão comportamental desse nosso paciente, tá? Então, nós temos alterações, o que antigamente era chamado de retardo mental, hoje a gente chama de deficiência intelectual ou déficit cognitivo, ok? O que acontece? A alteração funcional e estrutural do cérebro dos pacientes com síndrome de Down. Isso ocorre em todas as idades, ok? Então, nós temos uma diferença em relação, por exemplo, entre a idade cronobiológica com a idade mental desse paciente. Em alguns pacientes, essa diferença vai ser muito grande, em outros pacientes, essa diferença vai ser menor, mas essa diferença sempre vai existir, ok? Então, esse déficit cognitivo ocorre em todos os pacientes. Então, todos os pacientes vão ter algum grau de alteração, que antigamente era chamado de retardo mental, ok? Então, primeira característica muito comum que a gente vai ter são habilidades comunicativas prejudicadas. Então, nem todo paciente com Down vai ter uma habilidade de fala, a comunicação verbal bem acentuada. E não é somente a comunicação verbal, mas a gente tem que lembrar que essas alterações vão impactar diretamente nos autocuidados, como, por exemplo, higienização dentária. Então, quando eu pego o meu paciente e acabo vendo esse perfil dele, que ele não consegue entender e compreender e até mesmo se expressar de maneira adequada, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para deixar ele mais à vontade no consultório. E isso a gente vai falar durante a nossa apresentação, tá bom? E, além disso tudo, há um aparecimento precoce da doença de Alzheimer. Então, a gente vai perceber que, por exemplo, numa população em geral, que os sintomas acabam acontecendo ali por volta de 60 anos, nos pacientes com Down, a gente tem que esse aparecimento ocorre entre os 30 e 40, tá? Então, nós temos vários fatores que explicam isso. Já vou falar mais sobre isso também. Então, a questão da fala, da linguagem, ela é muito complicada. Então, a gente vai ter uma inteligibilidade da fala, nem sempre que o paciente falar a gente vai conseguir entender, ok? Muitas vezes esse problema de fala não é somente por uma questão física, porque eles acabam apresentando hipotonia. O que é hipotonia? O tônus muscular, ele é mais flácido. Então, quando a gente olha para um paciente com Down, a gente fala assim, nossa, como eles são fofinhos, que eles são mais flácidos, né? Então, eles não têm força, rigidez muscular. Então, a língua, muitas vezes, não consegue fazer um movimento adequado, mas, muitas vezes, essa ordem da comunicação, ela está relacionada com o neurológico, ok? Esse estudo aqui, que eu tive o prazer de fazer junto com a professora Adriana e o professor Paulo, não é com paciente com síndrome de Down, é uma síndrome chamada de X frágil, em que a gente utiliza uma forma de comunicação diferenciada para os pacientes que acabam não tendo uma comunicação verbal adequada. Pacientes com X frágil, só para vocês entenderem, eles acabam tendo uma maior prevalência de autismo, ok? Transtorno do espectro do autismo, tá? E aí a gente não consegue ter uma comunicação verbal, não tem uma resposta satisfatória ali, e muitas vezes o atendimento ocorre em âmbito hospitalar. Mas a partir dessa forma de comunicação, e que está bem descrita nesse artigo que eu enviarei para vocês depois, a gente conseguiu fazer o atendimento desses 2 pacientes com essa síndrome rara, e a gente consegue utilizar esse mesmo mecanismo também em pacientes com síndrome de Down. E esse foi um dos temas do meu doutorado, que eu acabei fazendo essa comunicação alternativa ali para os pacientes com síndrome de Down, ok? Além de uma questão comportamental,
o comprometimento motor, ele também vai ser bem acentuado nesses pacientes. Então, a gente percebe que, conforme vai aumentando a idade do paciente, a coordenação motora tende a melhorar, desde que se for estimulado, tá? Então, principalmente crianças, adolescentes ali, vai ter muita dificuldade para realizar qualquer tipo de coordenação motora. Muitas vezes, até mesmo na marcha, né, na forma de andar, mas a gente tem que lembrar principalmente da motora fina, como a escovação, e aí nem se fala como, por exemplo, sobre o uso do fio dental ou da escova dentária. Como eu falei para vocês, o Alzheimer ele é muito comum em pacientes com Down, ok? Então, normalmente, pelo menos 30% dos pacientes, eles vão apresentar de forma muito precoce. E aí a gente começa a pensar também em uma outra característica que a gente tem na pério, falado cada vez mais sobre a periodontite, levando, né, o agravamento, né, e favorecendo o aparecimento do Alzheimer. Então, a gente tem aqui, ó, vamos pensar, o paciente com Down tem mais doença periodontal, mais periodontite, e também tendem a ter mais Alzheimer. Então, pensando em saúde pública, quando eu consigo modificar alguns fatores ambientais, como, por exemplo, o controle de biofilme nesse paciente, as qualidades que eu vou ter no tratamento não se restringem somente à boca, mas também ao corpo todo, incluindo, como, por exemplo, as alterações cognitivas, tá? Por quê? Vamos entender um pouquinho, e esse foi um dos temas do meu doutorado que eu trago para vocês. O Alzheimer, ele vai ser uma questão mais ampla, só que antes do aparecimento do Alzheimer, a gente consegue perceber também um declínio cognitivo. Vamos entender um pouquinho como que seria esse declínio cognitivo. Então, qual que seria a relação da periodontite com o declínio cognitivo em pacientes com síndrome de Down? Então, vamos entender de uma maneira bem simples aqui. Não quero ficar trazendo como um horário extra para vocês, informações muito complexas, mas vamos entender um pouquinho como que funciona. Então, nós temos lá a doença periodontal, e essa doença periodontal, ela tem citocinas e bactérias que vão cair na corrente sanguínea e atingir outras áreas do nosso corpo, como, por exemplo, os tecidos neurais. E essas bactérias e citocinas, a partir, por exemplo, do aumento da proteína C reativa, vai levar a uma inflamação, desencadeando o aparecimento de interleucina 6, interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral alfa e o estresse oxidativo, como, por exemplo, da região do cérebro, ok? Além disso, essa inflamação neural vai também levar uma alteração comportamental das células da glia, ou da microglia, ou micróglia, né, algumas pessoas chamam. O que acontece? O paciente com Down, ele já tem aquele genótipo ali, um perfil mais pró-inflamatório. Então, aquelas células ali que estão, essas células da glia, elas têm a função principalmente de nutrir os neurônios, ok? Elas já estão ali excitadas, como eu falei para vocês, elas estão segurando ali um copinho com gasolina. Viu que chegou a inflamação, já joga ali a gasolina para apagar o fogo, ok? O que acontece? Ela vai acabar gerando a produção de a proteína beta-amiloide e também uma fosforilação de uma proteína chamada tau. Qual que vai ser a repercussão disso, dessa produção? A produção da proteína precursora da amiloide, que consequentemente vai aumentar a inflamação e levar à formação de placas neurais. Essa característica de formação de placas, ela está relacionada principalmente com Alzheimer. Mas nesse momento aqui, quando você tem uma degeneração neural, ou seja, as células ali para tentar proteger o corpo acabou destruindo mais tecidos, formando mais essas placas, a gente vai ter o quê? Um declínio cognitivo. Então, consequentemente, nós temos o quê? Um prejuízo ali comportamental nesses pacientes, tá? Isso aqui já está sendo bem estabelecido na literatura, ok? Eu não estou falando para vocês que o paciente com Down não fala por conta da condição da periodontite. Eu estou falando que a gente não pode desconsiderar que esse perfil inflamatório da periodontite vai sim ter repercussão sistêmica, e uma dessas repercussões sistêmicas levam a quadros neurais, e essas características neurais se apresentam inicialmente como um declínio cognitivo e que pode evoluir para uma característica, né, relacionada ali com uma tendência, né, da doença de Alzheimer. Então, nós temos essa trajetória desse paciente com Down, ok? E
Outro fator que a gente também vai ter nesses pacientes, que vai ser bem comum, é a presença de obesidade. Então, o paciente com Down tendem a ser mais gordinhos, por 2 motivos. Um, porque eles apresentam menor gasto calórico, e outra por conta de que eles têm essa hipotonia muscular. A hipotonia muscular é esse gasto calórico diminuído que vai acontecer. Então, eles são mais flácidos por conta disso, eles não têm força muscular. Outro fator também relacionado são as endocrinopatias. Então, acaba favorecendo a obesidade nesses pacientes, não somente uma hiperfagia, né? O aumento da ingestão de comida por parte desses pacientes. E aí, quando eu lembro da obesidade, que ela não é um fator de risco, né? A gente lembra que os fatores de riscos, a gente tem 2 bem determinantes para a doença periodontal, que é o fumo e diabetes, mas ele acaba entrando ali mais como um indicador de risco. Então, a sua presença, a presença da gordura periférica, acaba o quê? Aumentando o perfil inflamatório desse paciente e, consequentemente, favorecendo ali o agravamento também da doença periodontal. E o contrário também a gente já tem buscado algumas informações a respeito, tá? Muito importante a gente falar aqui, como eu sei que tem muita gente aqui que às vezes é estudante, outras pessoas que já estão no consultório, sobre a sexualidade do paciente com Down. Não entra em relação à parte periodontal, mas entra sobre a parte da nossa postura como profissional. Paciente com Down, eles não têm a sexualidade mais aflorada. Então, eles não têm mais, assim, tem muita gente que fala assim, eles têm mais fogo, assim, eles têm mais a sexualidade aflorada. Na verdade, eles têm uma sexualidade infantilizada. O que acontece? Eles não têm restrição social. Então, por exemplo, hoje eu vim dar uma aula para vocês e estou usando uma camisa, mas eu não estou sem roupa, estou com uma roupa. Então, a restrição social que uma aula exige, eu tenho conhecimento disso. O paciente com Down não tem essa restrição social. Então, por eles terem essa questão mais infantilizada, eles acabam, por exemplo, muitas vezes se masturbando durante a consulta. É comum eles apertarem as partes, por exemplo, de peito, partes íntimas, tanto do profissional quanto de auxiliar ou da equipe, ok? Então, quando a gente for atender esse paciente, lembre-se de sempre ter um auxiliar, porque acaba também, a presença de mais uma pessoa acaba restringindo isso, principalmente mulheres, ok? As dentistas, né? Por conta disso. Beijo e abraço, você tem que pôr limite. Pacientes com Down tendem a ser mais carinhosos, de um modo geral. Só que a gente tem que saber pôr limite. Então, é um beijo quando começa o atendimento, e um beijo e um abraço quando acaba a consulta, quando termina o atendimento, tá? Caso aconteça esse tipo de comportamento, dele se masturbar ou de ter algum comportamento mais invasivo, é importante ter um limite vocal, controle vocal, informar aos pais. E se você tiver, por exemplo, dentro de uma equipe multiprofissional, a informação de psicólogos ou outros profissionais, e tomem cuidado em relação à sala de espera. Por quê? Se você, às vezes, tem um paciente com Down, por algum motivo atrasou, e aí às vezes você tem outras crianças ou outras pessoas adultas, pode acontecer uma situação chata nesse sentido, então é importante a gente também ter um pouco de cuidado em relação a isso, ok? Vou passar de uma maneira bem mais rápida agora algumas características odontológicas que também vão ter repercussão sobre a condição periodontal. Então, é muito comum a alteração na sequência dentária. Então, os dentes, eles não nascem na mesma sequência que um paciente sem a síndrome de Down. Então, você tem uma permanência, uma retenção dentária muito maior. Por isso, então, quem aqui estiver atendendo crianças, né, que acaba atendendo crianças no consultório, é importante você acalmar os pais sobre isso, porque às vezes os primeiros dentinhos acabam demorando depois dos 2 anos de idade. É muito difícil que ela fique completa até mesmo antes dos 6 anos, então ela nunca fica completa entre 4 e 5 anos, então você acaba tendo retenção dentária, e esses dentes acabam tendendo a ficar retidos, tá? Ou de uma maneira que não acabou erupcionando, ou retido na cavidade bucal mesmo. Você tem a esfoliação do permanente e o tecido ainda está presente lá, tá bem? Então, lembrem de acalmar os pais em relação a isso, de que a sequência e o tempo é bem diferente de quando comparado com um paciente sem síndrome de Down. Como eu falei para vocês, pacientes com Down
por conta dessa questão genética, há uma alteração também no número, na forma e até mesmo na composição do dente. Então, é muito comum o paciente apresentar agenesias, então, ausência de alguns dentes. É um pouco mais raro, mas também tem a presença de oligodontia, então, a ausência de mais de 6 dentes na boca, ou em alguns casos, né, que acaba sendo bem mais raro, casos de anodontia, ausência total. E isso que eu estou falando pode ser tanto na dentição descida, como também na permanente, ou permanente, tá bem? Além das alterações no número de dentes, você pode ter uma alteração no formato e na composição, então, presença de microdentes, a presença de hipoplasias de esmalte, então, esmalte com defeito acaba sendo muito comum, tá? Uma característica bem comum dos pacientes com Down é a presença de sulcos profundos na língua, que acaba levando ao acúmulo de biofilme, acúmulo de restos de alimentos ali, e que, consequentemente, tem uma repercussão direta sobre o mau hálito desse paciente, tá? Então, nós temos que orientar também a limpeza dessa língua, reforçar isso e também fazer a higienização no consultório. Por serem respiradores orais, há uma restrição de ar, tanto nas vias aéreas superiores de um modo geral, principalmente pela presença de adenoide, a remanescente, né, de adenoide, a rinite, desvio de septo e também as tonsilas palatinas, né, que acabam sendo mais hipertrofiadas. Então, a gente tem as amígdalas deles ali de uma forma mais aumentada, que dificultam uma respiração nasal. Então, aí o paciente acaba mantendo-se numa posição de descanso com a boca aberta, tá? Isso que vai repercutir com a gente? Tempo clínico, tá? Tempo clínico. Muitas vezes o planejamento nesse paciente, tempo de cadeira, você vai estar no máximo ali 30 minutos quando o paciente é muito colaborador, ok? Então, quando vocês tiverem esse perfil de paciente, é importante estimular atividades musculares. Profissional muito importante nessa área são os fonoaudiólogos e fisioterapeutas, para que também desenvolva a arcada dentária, ok? Outra característica muito importante que também a fono e o físio vão trabalhar é a hipotonicidade muscular. Quando eu lembro da hipotonia, a gente vai lembrar daquele mecanismo do lábio e do bucinador. Então, eu lembro que a musculatura ela vai ter uma relação direta com a disposição dos dentes. Então, ele vai afetar os aspectos oclusais desse paciente. Quando eu sei que vai afetar os aspectos oclusais, o posicionamento dentário também vai afetar ali a higienização do nosso paciente. Então, a língua, também por ser hipotônica, acaba se projetando mais para fora da boca e ela tem uma característica chamada de pseudomacroglossia. Não significa que a língua ela é maior. A língua, por ela ser mais flácida, ela acaba adquirindo e a cavidade sendo menor, adquirindo um posicionamento ali maior na cavidade oral, mas ela não tem um formato, um tamanho mais aumentado do que quando comparado com pacientes sem a síndrome de Down. Essa característica, esse posicionamento da língua, mesmo ela não apresentando força, mas uma questão física, acaba agravando a doença periodontal nessa região, por conta literalmente desse trauma da língua ali nos dentes anteriores. Então, quem atende paciente com Down, vocês vão acabar percebendo que na região anterior, a doença periodontal ali, ela acaba sendo muito aumentada, né? Acaba tendo uma severidade maior e acaba tendo esse favorecimento por conta desse trauma ali por conta da língua, ok? O terço médio, de um modo geral, acaba sendo subdesenvolvido, como eu falei para vocês, então, alterações musculoesqueléticas vão influenciar nesse paciente, então, quanto mais cedo eu conseguir encaminhar esse paciente para equipe multiprofissional, ter também um ortodontista para trabalhar com a gente, vai ser muito importante, pensando de um modo geral, a composição desse paciente, tá? E que também vai ter uma repercussão sobre a cavidade oral e, consequentemente, no posicionamento dentário. Para a gente caminhar já para o término da nossa aula, a grande pergunta que fica é: estou indo para o seu consultório, você está preparado para me atender? Será que a gente tem alguma alteração, algum cuidado diferenciado para esse paciente? Quando a gente pensa no atendimento em si, por exemplo, a raspagem, ela é a mesma. O movimento de raspagem, os instrumentais, ela vai ser a mesma. Então, o que vai ser a grande diferença que a gente vai ter nesse paciente é a nossa postura. Então, mais importante, tão mais importante que os títulos, não estou falando que a formação não é importante, ou os recursos físicos, é como nós
vamos atender, como nós vamos incluir esse paciente dentro do atendimento odontológico, tá? Dentro do contexto do tratamento periodontal. Então, sempre vamos tentar fazer um atendimento ambulatorial. 98% dos pacientes com síndrome de Down têm a possibilidade do atendimento ambulatorial, tá? Muitas vezes acaba falando assim, paciente, a secretária atende e fala assim, doutor, ó, tem o filho de fulano tem síndrome de Down, e aí o dentista, sem nem tentar, já fala, não, eu não atendo, ou esse daí é caso de centro cirúrgico. A grande maioria é, sim, possível fazer o atendimento ambulatorial, ok? Mas é importante que a gente pense em adaptações. Então, melhorar a composição ali de como esse paciente vai realizar a escovação em casa. Então, utilizar tubos de PVC com resina composta, como a gente pode ver, com resina acrílica, desculpa, para melhorar a pega da escova. Existem algumas escovas no mercado que já apresentam um cabo diferenciado. Essa aqui é uma escova que ela foi criada por impressora 3D, mas nada mais é do que a gente pegar uma silicona ali, colocar no cabo e pedir para o paciente apertar para tentar copiar a pega dele, para favorecer ali, pelo menos o paciente tentar realizar os movimentos de escovação, tá bom? Isso também é importante para valorizar a independência e, consequentemente, a autoestima desse paciente, tá bem? Lembrando que não fazemos contenção física, tá? Por conta desse risco de lesão medular. Então, o que a gente fala muito hoje é mais de uma restrição física do movimento. Então, a gente tem, por exemplo, no mercado já o Dental Shape, que é como se fosse esse puff, e aí você coloca um aparelho que a vácuo, ele tira o ar, e, consequentemente, ele acaba restringindo o movimento ali do paciente, tá? Então, na verdade, a gente tem um conforto para esse paciente e não ali um prejuízo de segurar ele em si, e acaba sendo um conforto porque é uma estabilidade das articulações. Articulação, como, por exemplo, de cotovelo, quadril, joelho, tá? Então, acaba sendo uma opção favorável. Podemos fazer algumas opções mais alternativas, quem não lida com isso, por exemplo, almofadas e algumas capas, para você ter ali como se fosse um espaço mesmo ali, para favorecer o conforto e, consequentemente, restringir e não segurar o paciente, tá? Outras técnicas que a gente tem na literatura para criança não são adequadas. Controle farmacológico, normalmente ele é dose dependente, então a gente não tem uma resposta tão satisfatória. E aquela técnica do roxinho, que a gente também tem na literatura para paciente especial, como os pacientes com Down, também não é adequada, tá? Por conta de que, como eles têm esse prejuízo cognitivo, então, fazer uma técnica assim, você não vai ter uma resposta. Então, são técnicas ali que acabam sendo mais contraindicadas, tá bem? Por mais que a gente tenha a presença delas na literatura, não são tão favoráveis de serem realizadas hoje, ok? Tentei de tudo, não consegui, anestesia geral acaba sendo uma possibilidade, principalmente quando a gente não tem cooperação do paciente, e quando esse paciente apresenta muitas necessidades odontológicas extensas. Então, presença não só de raspagem, mas necessidade de extração, necessidade de tratamento endodôntico. Então, quando eu vou fazer isso? Vou encaminhar o paciente quando eu ponderar os riscos e os benefícios, tanto para o paciente quanto para nós, para a nossa equipe, ok? O clínico é muito importante. Aqui eu tenho uma sequência de possibilidades de tratamento, que na verdade é uma maneira bem simples para vocês entenderem. Espero que vocês estejam vendo também essa primeira linha aqui, que não esteja com um quadrinho ali. O que acontece? Nós temos aqui, não existe uma receitinha de bolo, mas assim, considerando o movimento ideal, a gente pensa, por exemplo, em fazer anamnese, o exame físico, manejo comportamental em todas as sessões. Se o paciente apresentar dor, a dor ela acaba sendo o primeiro quadro ali a ser feito. Educação e motivação do paciente é algo para ser realizado em todas as consultas. Sempre é importante fazer uma adequação do meio, remover todas aquelas cavidades, aquelas regiões que favorecem o acúmulo de biofilme. Terapias pulpares, elas podem ser realizadas, mas também tem uma prós e contras. Procedimentos restauradores definitivos, e aí a gente chega na parte de terapia de manutenção periodontal. Então,
no primeiro momento que eu limpo a boca desse meu paciente, eu tenho que pensar como que eu vou conseguir manter isso depois. E isso tudo só é possível se a gente tiver adesão familiar, tá? Então, não existe receitinha de bolo nesse sentido. Então, na primeira consulta, eu sugiro que vocês conversem com a família, porque aí vai ser o momento que vocês vão conhecer o ambiente familiar, condição sistêmica do paciente, em uma situação ideal, tá, pessoal? Então, numa situação ideal, eu gosto muitas vezes que o paciente nem esteja presente, porque às vezes a presença do paciente, se for, por exemplo, uma criança, ou tiver um déficit cognitivo mais acentuado, o paciente, mesmo que adulto, mas que tenha uma hiperatividade, acaba dificultando ali uma conversa para a gente conhecer melhor essa família, tá? E, consequentemente, o paciente, ok? A alimentação, a gente volta a alguns conceitos ali, a gente tem que lembrar que a dieta, ela é muito importante. Então, como ela é realizada, por quem que faz disponibiliza esses alimentos para o paciente, de quanto em quanto tempo, esse paciente teve uma fase de amamentação no peito, como que foi, a ingestão de carboidrato é controlada, se não é. Então, mesmo a gente pensando na condição de que, por cárie, eles acabam tendo uma incidência menor, a gente tem que lembrar que o biofilme também acaba, o periodonto patogênico tem uma grande influência sobre a condição de uma dieta cariogênica, tá bem? Uma outra coisa que é muito importante é que vocês vão ter que dessensibilizar os pais. Falar, o seu filho é único, porque os pais chegam no consultório se comparando. Ah, filho de fulano, o meu outro filho, o filho mais novo, o filho mais velho, isso, aquilo, começou a andar, começou o dentinho a nascer sobre isso. Dessensibilize, porque por mais que a gente tenha um conjunto de características, as individualidades também são significantes, tá? Quando vocês forem marcar sessões, lembre de marcar sessões sempre breves e bem planejadas. Paciente sentou, já ter tudo organizado na bancada, manter sempre o mesmo dia e o horário das consultas, para que o paciente lembre e consiga ter essa rotina também, tá? E quando for fazer essa anamnese, como eu falei para vocês, normalmente, primeiro momento, eu gosto de não estar nem com o paciente na cadeira, estar fazendo anamnese com a família, tá? Se for um paciente que já tem um grau de compreensão adequado, a gente faz com o paciente, a gente consegue também tem esse perfil no consultório, tá bem? Então, a partir disso, eu já consigo determinar qual é o perfil do paciente. É um paciente colaborador, não é? Eu necessito de uma atuação interdisciplinar, vou ter que encaminhar para o cardiologista, para o neuro, caminhar para a fono, para o físio, nutricionista, vou precisar fazer algum exame sanguíneo, algum exame de imagem, e a partir disso a gente já começa a pensar na confecção de um plano de tratamento. Então, nesse cenário, eu já tenho, então, uma ideia de como vai ser o atendimento odontológico. Essa é uma boca de um paciente com Down, que foi parte da minha pesquisa de doutorado, e quando ele chega, a gente começa a refletir, qual que é o hábito desse paciente? Qual que é a necessidade principal? Esse paciente tem mordida aberta, será que a necessidade principal é ortodôntica, é periodontal, é dentística? Eu já vi que ele já passou por dentistas antes. Então, qual o recurso que ele já tem? Será que ele tem acesso aos serviços ali de atendimento odontológico, acesso a uma UBS, ou vai ao CEL, tem condição de pagar um consultório particular? Qual é a orientação que esses pais têm sobre esse paciente, ok? Só uma observação, pessoal, como eu falei para vocês, a doença periodontal na região inferior acaba sendo mais acentuada, como vocês podem notar aqui, tá? E isso tem uma forte influência por conta do posicionamento da língua, ok? Cárie dentária, ela costuma não ser tão comum, mas é um problema que a gente também enfrenta na nossa realidade, ok? Alguns pacientes com Down, como eu falei para vocês, eles acabam sendo respiradores orais, antigamente chamados de respiradores bucais. A presença da boca, da manutenção da boca aberta e a saliva, quando ela é degradada, esse mau cheiro atrai moscas que podem gerar, né, o depósito ali de ovas, que vão ter esses bigatos. Então, assim, é uma situação muito desconfortável. Normalmente, paciente que tem outra alteração sistêmica junto com o Down,
são normalmente pacientes com paralisia cerebral, que às vezes você não consegue fechar ali a boca. Se tiver casos desse tipo, por exemplo, a indicação do uso de máscara ali, para uma proteção física também, acaba sendo bem satisfatório, tá? Quem aqui estiver trabalhando em APAES ou em outras regiões que tem um grande número de pacientes com necessidades especiais de um modo geral, vai ver que isso é uma realidade ainda, infelizmente, muito comum, tá bem? A educação do paciente, ela ocorre em todas as consultas. Eu gosto muito desse desenho, gosto de parar para falar disso, porque a gente tem que lembrar da cultura que a gente tem no nosso país. Então, por exemplo, o papai aqui, ele não tem dente, ele está ensinando com a sua dentadura os seus filhos escovarem os dentes. E é basicamente isso que a gente tem no nosso consultório. Então, sempre que for passar uma informação, apoio visual, manequim, o paciente ele tem que ver, tem que sentir a informação. Eles não têm simbolismo, eles não conseguem criar na cabeça deles uma, tipo assim, quando você vai passando a informação, eles vão acompanhando ali de uma forma mais diminuída, restrita. Então, ter um apoio visual, como, por exemplo, manequins, paciente simular ali, fazer o reforço positivo, e de todos, tanto do paciente quanto dos pais, ela vai ser fundamental para que a gente tenha um sucesso no tratamento periodontal, ok? Então, para a gente falar, o grande segredo vai ser tentar fazer da escovação uma diversão, que é o nosso desafio. Então, a escova do creme dental, ela tem que ser um creme dental com flúor, então a gente orientar sobre a quantidade de creme dental para esse paciente, e sempre a orientação para que ele não fique ao alcance das crianças, tá? Então, mesmo esses cremes dentais que são ditos infantis aqui, a gente tem que tomar muito cuidado por conta disso, tá bem? Então, o apoio da família vai ser muito importante, não só para a colocação ali, né, desse creme dental, mas também para fazer a supervisão e muitas vezes complementar a higienização, tá? Então, os pais, eles têm que estar presentes durante o atendimento odontológico, não durante o atendimento como um todo, mas eles vão ter que estar sempre presentes na hora que for fazer as instruções de higiene bucal, ok? Então, o pai, ele não precisa estar dentro da nossa sala, do nosso consultório, mas na hora que for fazer as instruções de higiene, ela pode ser direcionada tanto para o pai, como para os pais, né, para os responsáveis, como também para o paciente, ok? Então, a gente sempre reforça de que o exemplo, né, o paciente ver o pai, os pais, né, realizando higienização é uma forma de estímulo de aprendizado e que ele tem sim que tentar fazer a higienização sozinha, mas que é muito necessário a complementação. Então, aí a gente está falando de um paciente que pode ter 25, 35, 45, 60 anos. Então, a gente sabe que nossa cultura aqui é muito difícil isso. Então, já chega numa fase de adolescência, o paciente também não acaba aceitando de uma maneira tão adequada essa complementação, tá? Mas é sim importante que pelo menos os pais verifiquem se realmente foi feita uma higienização satisfatória, tá bom? Então, esses reforços aqui, eles têm que ser feitos em todas as consultas, tá? E sempre lembrar dos cuidadores, né? Que eles devem estar presentes dentro do consultório nesse momento, ok? Chegamos à terapia de manutenção periodontal. Então, quando eu lembro que a eliminação do biofilme dentário vai ser importante para o tratamento periodontal convencional, né? Por meio da raspagem e alisamento radicular, associado com a instrução de higiene, a gente sabe que isso vai ser feito para todos os pacientes com problema periodontal, seja ele com ou sem DAO. A grande questão que vocês podem estar assistindo essa aula é falar assim, Rafael, você falou muito sobre isso, então, o que tem mais de novo? O que dá para a gente fazer de diferente ali? Existe alguma receitinha de bolo? Diante dessa pergunta, sobre a questão de um tratamento de prevenção ou tratamento de uma condição de tratamento ou de prevenção periodontal, eu fiz uma pesquisa, uma revisão sistemática, que foi publicada e que eu envio para vocês também, que fala o que pode ser feito para melhorar, então, o que a gente pode realizar. A conclusão dessa revisão sistemática, ela foi muito importante, porque ela nos traz algumas coisas que são até mesmo óbvias, mas que precisam serem ditas, como, por exemplo, quanto mais cedo o atendimento periodontal acontecer, melhor vai ser a condição periodontal desse paciente. Então, quando eu considero que o paciente com síndrome de Down tem uma alteração sistêmica significativa,
tá? Então, quanto mais eu conseguir trazer ele para o atendimento preventivo de forma precoce, menos chances, né, de agravamento da doença nesse paciente, ok? A participação dos pais, cuidadores e uma população que a gente acaba esquecendo também, que são os professores, né, os educadores, são bem importantes nisso. Então, a gente ter esse contato com a equipe, com a comunidade que atende esse paciente. Então, por exemplo, se um paciente ele está ali, por exemplo, na PAI, muitas vezes ele passa mais tempo e todas as vezes que ele vai realizar a higienização é com a professora e não é nem em casa. Então, a gente tem que, de alguma forma, levar essas informações, como, por exemplo, para os professores, né, para os cuidadores. O intervalo de consulta, ela tem que ser curta. Então, por exemplo, num paciente, quando a gente tem aquela classificação de Lang lá, de paciente em perfil A, B e C, que a gente pode dividir entre de 6 em 6 meses, de 3 em 3, ou de 1 a 3, quando a gente fala com o paciente com Down, esse perfil muda completo. Então, como eu sei que o paciente ele não vai ter uma colaboração, eu tenho que lembrar que quanto mais vezes eu conseguir trazer ele para o consultório, mais chance de controlar esse biofilme e desorganizá-lo, né, eu vou ter sucesso. Então, por exemplo, atendimento a cada mês seria uma boa opção. Então, quanto mais curto o atendimento, melhores os resultados. A associação de agentes antimicrobianos. Então, a gente tem aqui um agente que eu fico bem feliz de falar aqui, e que é o meu queridinho, não estou falando isso por conflito de interesse, são, por exemplo, da Lacer, a clorexidina, que a gente tem uma grande possibilidade de utilizar com esses pacientes e tem ali um resultado muito positivo. Então, quando a gente pensa no paciente sem síndrome de Down e que fala, o bochecho tem que ser por 7, aí a gente reavalia se vai fazer por mais 7 dias, dando o período de 14 dias, no paciente com Down, a gente tem que acabar espaçando esse tempo de uso, né? Então, a gente acaba utilizando ele com uso mais rotineiro, ok? E aqui, a prevenção, como a gente fala aqui, de tanto que é importante, né? Acaba sendo o grande segredo para esses pacientes. Então, o segredo, às vezes, não é nem tanto tratar, mas o nosso grande desafio maior vai ser em prevenir, tá bem? Nesse estudo aqui, pessoal, tem vários os estudos incluídos, tem as tabelas lá, porque a gente comparou, por exemplo, é melhor utilizar antibiótico sistêmico, utilizar antimicrobiano, utilizar cirurgia, raspagem em campo aberto, raspagem não cirúrgica. Então, qual que seria o melhor tratamento? E essas foram as características que a gente teve, tá? Outro grupo de pesquisa brasileiro e que mostrou que há uma particularidade em pacientes com Down é que há uma rápida recolonização de bactérias do complexo vermelho logo após o tratamento periodontal. Então, logo após que a gente raspa esses pacientes, eles vão ter uma recolonização muito maior do que um paciente sem síndrome de Down. E esse artigo nos traz aquela questão, a necessidade de antimicrobianos. Então, os antimicrobianos, eles vão ser uma grande ferramenta e uma das grandes partes que a gente vai ter que utilizar no nosso consultório. Muitos de vocês podem falar assim, além do antimicrobiano, escova elétrica, dá para substituir uma escova manual? A gente tem que lembrar da realidade do nosso país, então o preço também é um fator muito limitante. Além disso, as escovas, a gente tem que saber qual é o tipo de escova, se é uma escova vibratória, se é uma escova rotatória, como que ela vai ajudar nessa parte de higienização, e que ela não substitui o fio dental e nem os cuidados de supervisão pelos pais ou cuidadores, ok? Esse estudo aqui, também feito por um grupo de brasileiros, mostrou que não houve diferença em relação ao controle de biofilme em pacientes, no perfil aqui mais de adolescentes, com ou sem síndrome de Down, com síndrome de Down, utilizando escova manual ou escova elétrica. Então, o que é mais importante aqui acaba sendo as formas de estímulo, né, a supervisão, a complementação pelos pais e não tanto o tipo de escova em si. Okay? Métodos complementares é um grande desafio para a gente no consultório, mas a gente tem que estimular os pais a utilizarem espaçadores de fio dental, escova interproximal, até mesmo limpadores de língua, como eu falei para vocês, acabam sendo uma região que acumula bastante biofilme ali, tá?
algumas técnicas, por exemplo, a técnica do laço, de você fazer um círculo com fio dental, para que o paciente tente passar o fio ali, para que ele não tem tanta habilidade conforme enrolar os dedos indicadores. O uso de gaze, como eles têm espaçamento entre os dentes, então a gente fala que é como se fosse uma toalhinha entre os dentes para desorganizar esse biofilme. E uma outra questão que é muito importante, o uso de soluções evidenciadoras de biofilme. Então, depois da complementação, da higienização, a gente pode passar para o paciente, né, levar para casa ou a solução líquida ou pastilha. Já informamos o pai, os pais, né, os cuidadores, de que vai sim sujar ali o tanque, a pia, mas que é um fator muito importante que esse paciente tinha feito a higienização, e aí quando a gente faz a higienização, né, quando a gente faz a evidenciação, a gente percebe aonde está tendo acúmulo de biofilme, né? E aí, quando os pais, né, os cuidadores, notam isso, eles acabam complementando essa higienização ali do paciente. O uso de controle químico, clorexidina, nossa grande aliada, como eu falei para vocês, é meu queridinho de utilizar na clínica. Nós temos o bioadesivo também, que acaba favorecendo muito e ajudando muito a gente na clínica. Então, a gente tem diferentes concentrações, mas a gente também tem que lembrar que, assim como que tem um lado muito bom, nós temos também alguns efeitos colaterais, então a gente tem que acompanhar que isso varia de paciente para paciente, tá? Mas, como a gente fala, no paciente com síndrome de Down, os benefícios, eles acabam sobrepondo aos malefícios. Então, a gente acaba, assim, utilizando com forma de um uso contínuo, tá bem? Alguns outros enxaguatórios, então a gente pode pensar tanto com cloreto de cetilpiridine ou de óleos essenciais, podem também serem associados como complementares ali, não somente a clorexidina, sempre dando preferência para produtos sem álcools, mas assim, toda vez que for utilizar, com a supervisão de um pai, dos cuidadores, né, para evitar a deglutição desses produtos. Então, para a gente finalizar nossa aula aqui, a gente entra na parte de formação profissional. Então, hoje aqui com vocês, já passei um pouquinho do horário, já, peço desculpa, mas a gente tem aqui, tanto na nossa graduação e até mesmo às vezes na pós-graduação, é difícil a gente ter um contato tão adequado com esses pacientes. E quando eu lembro da formação holística, da formação de um profissional generalista, eu lembro que o cuidado integral e qualidade de vida começa e acontece também pela boca. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho que lembrar do fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médicos, todo mundo tem um peso, todo mundo vai ser responsável por um tijolinho ali na construção da saúde do nosso paciente. E quando eu estou atendendo o meu paciente para fazer o atendimento para tratar a doença periodontal, na verdade eu estou melhorando a sua condição como um todo, incluindo alterações cognitivas desse paciente. Então, a promoção de saúde, ela vai ser integral. O atendimento, quando a gente fala de mudar a vida da pessoa, a gente fazendo não somente uma raspagem. Por isso que é importante da gente se valorizar como profissionais em relação a isso, porque a gente está mudando, até mesmo evitando, como até uma forma de prevenção de alterações neurológicas, tá? Então, para a gente fechar, paciente com Down, alterações físicas e cognitivas importantes, associadas com as suas alterações imunológicas, levam ao quê? A um perfil de uma higiene bucal bem satisfatória e com quadros clínicos relacionados principalmente com a periodontite, de uma maior prevalência e severidade. Consequentemente, nessa outra parte, a gente tem poucos profissionais qualificados que acabam levando a esse quadro de saúde e doença de uma forma mais prejudicada nesses pacientes. Então, a inclusão social, quando a gente vai promover uma saúde bucal, eu estou pensando nessa inclusão desse paciente no mercado de trabalho, melhorar a sua autoestima perante o ambiente que esse paciente vive, a boa aparência que ele vai ter. Hoje a gente tem os pacientes, incluindo também com a parte de afetiva, muito importante, melhorando os aspectos funcionais, como fala e mastigação, e até mesmo o hálito, e que de uma maneira geral, que quando a gente sempre fala, o que a gente quer vender no consultório? Qualidade de vida, né? Então, o que a gente está querendo conseguir com o atendimento odontológico? Então, tudo isso vai ser muito importante. Então, como eu gostaria de deixar para vocês, não é porque a gente tem uma síndrome com conjuntos de características que eu vou ter um único tratamento. A revisão sistemática que eu trouxe para vocês
com todos aqueles tópicos lá, a gente mostra que cada paciente é único. Então, assim como a gente tem uma diversidade, quando a gente fala assim, pensa em uma fruta cítrica, eu tenho desde um limão até uma laranja super doce, a gente tem os pacientes com Down. Eu tenho um paciente muito colaborador até um paciente agressivo. Então, eu devo sim conhecer a síndrome, ter uma boa comunicação com esse paciente e pensar em qual estratégia de manejo que eu vou utilizar para deixar esse paciente mais confortável. A partir disso, alguns pacientes com comportamento difícil vão sim gerar uma maior dificuldade e, consequentemente, uma alteração nessa questão comportamental, que vai ser o nosso desafio ali a ser vencido, tá? Então, lembre-se, cada paciente é único, considerem sempre a individualidade de cada paciente, para que essa individualidade também se reflita no protocolo de tratamento periodontal, tá bem? Então, como mensagem para vocês, quem tiver inserido em SUS, ou que tiver em universidade, em consultório, lembrem de levar essa informação de que o tratamento, quanto mais cedo acontecer, então, o ideal era a gente já estar lá no pré-natal, com a mãe desse paciente, com a gestante desse paciente. Mas, como a gente sabe que a realidade do Brasil não é tanto assim, a gente tem que tentar introduzir de maneira mais precoce possível, a fim de se promover, né, uma odontologia mais humanizada, tá bom? Agradeço novamente o convite, a presença de todos. Esse aqui são os meus contatos, tá? Esse é meu e-mail, rafael_ferreira@ufms.br. Essas são as minhas duas redes sociais, uma é pessoal e a outra é mais profissional. Então, é o Prof. Rafa da Pério, que todo mundo aqui me conhece como o Prof. Rafa, porque tem outro professor Rafael, então eu fiquei como o Prof. Rafa da Pério. E eu tenho um grupo também que chama Imperion Oficial, que é um grupo eu juntamente com outros pesquisadores, né, a gente acaba falando muito sobre pério e de implante, e eventualmente também tem conteúdos relacionados com a parte de pacientes com necessidades especiais, tá bem? Espero que vocês tenham gostado nessa noite, agradeço novamente a presença de todos, agradeço o convite, e me coloco agora à disposição para as dúvidas. Obrigada. Bom, Rafael, obrigada aí pela tua aula, pelas tuas explicações, foi bastante interessante. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Vamos lá. Você falou sobre o aumento da idade dos pais, né? Do homem também. Seria um fator de risco associado também ou mais a idade da mulher? Essa questão é muito interessante, porque antigamente se atribuía somente à mulher. E aí, hoje, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que, às vezes, a própria idade da avó, então, da mãe, então, de quando que essa mãe teve o filho, ficou engravidada, que ficou gestante, né? Então, não necessariamente da gestante em si. Normalmente, está relacionado com essa idade da mulher. Mas hoje a gente já tem alguns estudos relacionados também com a idade da mãe. Com os homens, também sabe-se que isso acontece, tá? O que acontece também é que não tinha muitos estudos relacionados com a parte masculina, os estudos eram voltados mais com os gametas femininos, por conta de uma constituição biológica. Os homens produzem, né, os gametas de forma contínua para o longo da vida, e essa produção ela é renovada, diferente da mulher que já nasce com um número determinado. Então, por isso que a chance de ter um risco nessa divisão celular, e consequentemente vir a presença de um cromossomo a mais nesse gameta, acontece pela mulher. Mas, como a gente já viu, né, como eu falei para vocês, existe também uma repercussão da idade no homem, que acaba não sendo tão significativa, mas hoje a gente tem caminhado por isso, com uma idade aumentada, tanto para homens quanto para mulheres. Tem não foi bem uma pergunta, mas a Thaís escreveu aqui no chat: o uso de órtese nas escovas ajuda muito na higiene, assim como fio dental com suporte em formato de Y. O que é órtese na escova? Me desculpa a ignorância. Tá. Órteses são dispositivos que acabam favorecendo, às vezes, por exemplo, dar um exemplo para vocês, assim, mais prático. Não sei se a Thaís estiver aqui, se ela quiser complementar também, mas isso é muito comum em pacientes com alguma alteração anatômica, anatomofuncional, na verdade. Então, você tem
como eu mostrei para vocês a silicona ali, você pode confeccionar com o fisioterapeuta, até mesmo com o terapeuta ocupacional, alguns dispositivos ali, por exemplo, para melhorar a pega. Então, a gente tem uma órtese de braço, das articulações de um modo geral, e a gente pode também ter essa constituição, essa reconstrução ali, para melhorar também a condição da pega da escova, tá? Então, eu particularmente não vi alguma órtese relacionada com a escova dentária, tá? Mas é uma possibilidade para ser trabalhada assim. Normalmente eu acabo modificando o cabo da escova de outras formas. Eu acabo utilizando bolas de tênis, é uma grande ajuda. Se for alguma escova que tínhamos há algum tempo atrás, que vou falar aqui o nome dela, aquele cabo de plástico, assim, a gente consegue esquentar ela no fogão e aumentar ela com o dedo, assim, então a gente deixa ela um pouco mais volumosa nesse sentido. E, então, são opções que a gente tem ali para tentar favorecer ali a pega, né? A órtese seria uma delas também. Mas é bem interessante, eu acho que pode ser até um futuro estudo nesse sentido. Tá. O Roberto perguntou aqui se tem necessidade de profilaxia antibiótica antes dessas consultas periodontais com os pacientes Down. A maioria dos pacientes com Down, eles são bem conhecidos justamente por conta das cardiopatias, ok? E aí a gente vai ter que lembrar quais cardiopatias que esse paciente vai ter. Muitas vezes eles acabam tendo um refluxo ali, então eles têm popularmente chamado de sopro, tá? Então, se for, por exemplo, por uma questão de sopro ali, a gente não tem uma indicação conforme as diretrizes da Academia Americana de Cardiologia para passar profilaxia antibiótica para esse paciente, considerando que a gente passa quando o paciente tem risco, né, de desenvolvimento de endocardite bacteriana, infecciosa. Então, por exemplo, alguns pacientes com algumas cardiopatias, independente se são com Down ou sem Down, a gente vai seguir a mesma lógica, né, para esses pacientes, a gente vai passar antibiótico sim. Antigamente, né, a gente tinha meio que uma popularidade para passar antibiótico, então se passava também, existem algumas escolas também que acabam fazendo isso, então para paciente meio que usar uma regrinha, paciente tem Down, passa-se antibiótico, paciente tem diabetes, passa antibiótico, paciente tem sorologia positiva para HIV, passa-se antibiótico, e hoje a gente sabe que não é bem assim, então a indicação da profilaxia antibiótica no Down só vai ter, mas só deve ser realizada, né, quando se tem mesmo a indicação como se fosse um paciente sem a síndrome de Down. Somente pelo fato de ter a síndrome de Down em si, não há motivo para se passar antibiótico, não. Mas, como eles acabam tendo algumas cardiopatias e podem ter passado por alguma cirurgia, pode fazer o uso de válvulas e de próteses cardíacas, aí sim a indicação acaba sendo conforme a população de um modo geral. Tá. A gente vai ler aqui a tua revisão sistemática que você enviou. Você falou sobre a individualização do tratamento, os diferentes protocolos. Eu trabalhei 6 anos no SUS, lá no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica. E a gente tinha o programa pré-natal odontológico e a gente tinha o programa Down também, onde a gente atendia os pacientinhos da PAI. Eu nunca tive experiência com paciente agressivo, todos eram super dóceis, assim, nunca tive necessidade de encaminhar os pacientes para um dentista especializado em pacientes com necessidade especial. Mas, assim, na tua revisão, o que você observou com relação à periodicidade da revisão, da manutenção? Porque a gente percebe que com toda alteração microbiana, com toda alteração imunológica, eles têm deficiência ali de várias células ali importantes, né, de fagocitose, linfócito. Então, eles vão ter uma resposta piorada. Então, se você já tem uma periodontite instalada, você vai fazer a tua terapia periodontal, vai fazer a revisão depois de 1 mês, mas você pode ficar mais de 3 meses sem ver esse paciente. O que vocês viram lá na revisão? Ótimo esse questionamento. Quando a gente pensa, por exemplo, nos estudos, a gente percebeu que quanto mais diminuiu o intervalo, melhores foram os resultados. Então, teve estudos lá que mostraram, por exemplo, o dentista que ele ia para a PAI, por exemplo, numa instituição, né, era internacional, mas tipo, vamos considerar como se fosse uma PAI, e lá ele fazia
escovação supervisionada por semana. Aí a gente percebeu que nesses estudos que teve uma periodicidade semanal, foi o resultado dos mais positivos, diferente de outros estudos que acaba cada mês. Então, aí você teve um espaçamento maior. Em relação ao tratamento periodontal, então, o que eu tive com base na sistemática e com base também no meu doutorado, a gente está enviando para publicação. A gente percebeu que, por exemplo, idealmente, por conta do tratamento que a gente tinha proposto, a gente tinha colocado de 2 a 3 semanas o intervalo de retorno de manutenção periodontal. A gente sabe que isso é inviável do ponto de vista de SUS, tudo, até mesmo no consultório particular, muitas vezes acaba sendo inviável, mas que acaba sendo uma situação mais ideal para esse paciente. Então, a gente acaba diminuindo esse intervalo para 2, 3 semanas, que é aquele intervalo que, se a gente for considerar, que quando você tem uma mudança do perfil da microbiota ali. Então, de 2 a 3 semanas ali, acaba sendo o intervalo mais satisfatório, que foram a maioria dos estudos ali, que mostraram que quando teve, por exemplo, uma profilaxia no consultório, que melhorou os sinais clínicos, né, os parâmetros periodontais de avaliação. Então, essa característica de 3 em 3 meses acaba sendo muito difícil para o paciente com Down, porque muitas vezes a gente tem que o paciente não realiza a escovação, então ele realiza, tipo, morde a escova ou não faz nenhum movimento adequado, e a gente lembra que culturalmente no Brasil também a gente não tem até mesmo a informação da parte dos pais. Então, como eu falei daquele desenho do Popeye, a gente tem que ensinar os pais primeiro, para depois ensinar os filhos, porque acaba sendo meio que uma rotina nisso, assim, um fluxo contínuo nesse sentido. Então, é muito difícil isso. Então, na revisão sistemática, a gente viu, quanto mais precoce, então de 2 semanas, 3 semanas, os resultados eles tendem a se manter. Então, por exemplo, no meu doutorado e no mestrado, eu fiz terapia fotodinâmica antimicrobiana a boca toda nesses pacientes. A gente percebe que você pode colocar qualquer tratamento neles. Pode aplicar antibiótico sistêmico, pode fazer bochecho, pode isso, aquilo. Se você não tiver esse controle tão acentuado assim, porque muitas vezes a higienização ela acontece só no consultório, ou acontece prévio a ir para o consultório. Então, naquela semana que o paciente vai para o dentista, é que os pais lembram de fazer um pouco de higienização. Então, como é uma questão cultural muito grande no Brasil, a gente tem esses problemas ainda. Então, idealmente, de 2 a 3 semanas, mas eu acabo colocando ali no consultório, quando a gente tem o perfil de um paciente, a gente tem que lembrar o perfil do paciente também. Eu tenho um paciente no consultório que era a cada 4, a cada 6 meses, que era aquele paciente que o pai tinha muita instrução, que era o pai que ele chegava já falando assim, traz informação para você, que traz muitas vezes o paciente quando bebê. Então, assim, e não necessariamente por ter uma condição financeira melhor, né? Às vezes é por conta de acesso à informação mesmo. Então, eu tinha pacientes que eu acabava fazendo o controle muito mais espaçado, mas a grande realidade do Brasil, a gente tem que lembrar que também tem essa questão materna, né? Então, a idade materna também vai ter uma repercussão. Então, se eu tenho um paciente de 40, 50 anos, muitas vezes o cuidador dele é a mãe que tem 70, tem 80 anos. E aí a gente também tem esse outro problema, entendeu? Então, é uma questão, é um problema muito grande que a gente não atende só o paciente, atende todo mundo que está envolvido com ele. Então, por mais que não exista essa regrinha, assim, a gente vai ter isso, se a gente for considerar vou usar esse termo assim, uma macete de mensal, seria uma forma que a gente teria um período de conforto ali mais adequado para trabalhar com esse paciente. Então, as possibilidades de ter resultados de manutenção dos resultados que a gente consegue naquela fase de adequação, de preparo inicial, serem mantidos de uma forma mais satisfatória, né? E, Rafael, a última pergunta, essa é minha também. E o bochecho com clorexidina? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de usar o gel de clorexidina, o peroxidina em gel. Como que fica essa prescrição, essa orientação para esses pacientes? A gente sabe dos efeitos colaterais de clorexidina a longo prazo, né? Como que a gente pode usar de maneira ideal assim, esse coadjuvante? Eu conheci o peroxidina há um tempo atrás, já com o professor Paulo, quando eu estava lá em Bauru, por causa que a gente tinha como indicação outras clorexidina no mercado, e
sem conflito de interesse aqui, mas eu falo assim, das que eu conheço é que tem menos efeitos colaterais e que acaba sendo muito, muito boa de ser utilizada na clínica. Mas ainda tem. Um dos efeitos colaterais a gente acaba percebendo que é a formação de cálculo também. Então, você vai ter a deposição ali de cálculo bem menor do que as outras. O que eu fazia normalmente para o paciente, aquele paciente com periodontite, que eu mostrei uma imagem lá, eu entrava com ele com clorexidina por 3 meses, e eu estava acompanhando ele nesse período. Então, conforme ele vinha nas consultas de manutenção, era a formação de cálculo muito, muito fácil de ser removido, então era rápido ali. Então, a consulta, muitas vezes com ultrassom ali, eu conseguia ter aquele cálculo supra todo removido, e eu conseguia uma manutenção da condição periodontal. Outras queixas, como alteração de paladar, alteração da pigmentação, muitas vezes para o paciente é insignificante isso. Ele não consegue nem relatar isso para a gente. Tem alguns pacientes que falam, tem, como eu falei, tem pacientes que têm uma comunicação adequada, tem algumas coisas assim, e que falam, doutor, tipo, isso é ruim, não quero fazer isso, já está alterando o gosto do sabor, a mãe fala, olha, meu filho está comendo mais, está pondo mais sal na comida, aí a gente começa a lembrar dessa questão da digeusia. Mas, de um modo geral, o que eu fazia? Eu acabava aplicando de 3 meses, então, fazia o bochecho 2 vezes por dia, por 3 meses, na verdade, indo reavaliar, fazendo a reavaliação a cada mês, né, que era o período de acompanhamento, e com 3 meses eu verificava se eu precisava pausar ou não. Às vezes eu pausava 1, 2 meses e verificava a manutenção. Ou tive outros pacientes que eu fazia 1 mês sim, 1 mês não, 1 mês sim, 1 mês não. Que era aquele paciente que, às vezes, no primeiro mês fazia lá o bochecho, ficava ok, aí no segundo mês eu percebia que alguns sítios que estavam quietinhos lá, voltou a sangrar. Aí eu voltava com a clorexidina. Aí esses sítios já melhoravam toda a condição, aí depois eu acabava suspendendo. Mas como eu falo, é uso contínuo. É o uso contínuo de um modo que, se for esse paciente que não tem controle ainda do biofilme, principalmente, assim, alguns pacientes que, aí, por exemplo, o pai colabora, aí a gente faz a cada 3, 4 meses um ciclo mensal de clorexidina. E aí você acaba tendo bons resultados também, tá? Deixa eu ver, Rafael, se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que tem só todo mundo te elogiando. Elisângela, excelente aula. Edson Marcos, parabéns pela aula. Núbia, obrigado pela aula. Ana Cristina Alfenas, Thaís Azevedo. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa. Eu queria te agradecer, Rafael. As perguntas da Alessandra já tinha alguma coisa que eu queria te perguntar aí. Parabéns pela tua aula. A Elisângela vai finalizar aí também com as perguntas dela. Rafael, eu gostaria de agradecer pela aula, excelente didática, assim, muitas perguntas que eu iria fazer, você foi respondendo. Só uma dúvida que me ficou, o seguinte, você mostrou um trabalho que fala da recolonização das bactérias do complexo vermelho ser mais precoce, ser mais aumentada nesses pacientes, depois da terapia periodontal. E tem uma explicação para isso, professor? A explicação, provavelmente, ela está relacionada com a presença de sucos, de bolsas periodontais remanescentes. Então, quando você faz o tratamento, que aí você tem, que a gente fala que tem profundidade de sondagem aumentada, nada mais é do que uma bolsa ali em estado latente. Então, aí o que acontece? Você acaba tendo que essa condição periodontal relacionada também com essa questão imunológica que eu expliquei na aula, então você acaba favorecendo o aparecimento das bactérias mais periodontopatogênicas. Então, a explicação inicial estaria na recolonização, vinda de outros sítios, né? Então, acabaria tendo esse favorecimento, e também uma explicação por conta da condição imunológica desses pacientes, favorecer ali um perfil microbiano mais periodontopatogênico, relacionando, então, com as bactérias do complexo vermelho e laranja. E, assim, hoje a gente tem aquele estudo bem recente que eu mostrei para vocês, que é do Van Dyke, que fala sobre essa relação da resposta imunológica com o biofilme, né, desbiótico, e isso se explica muito com Dow. Assim, quando veio esse artigo, que eu acho que ele é de 2020, ele mostra e clareia a nossa visão, assim,
Porque antes a gente falava assim, eles têm essa resposta imunológica por conta do perfil bacteriano que tem na boca deles. Mas quando a gente pega o mesmo grupo de paciente com Down e a gente percebe que não é bem assim, então é que a microbiota ela pode ser até mesmo mantida, mas o que vai ser determinante vai ser muitas vezes a resposta imunológica, e essa resposta imunológica vai ter uma repercussão sobre a condição do biofilme ali deles, né? A gente tem uma resposta muito mais adequada em relação a isso. Eu acabo, quando eu estou apresentando isso em aula para os alunos, eu falo, se eu pegar as bactérias, por exemplo, da boca desse paciente com Down, colocar em um paciente com a mesma idade de um paciente sem síndrome de Down, não necessariamente vai ter esse mesma destruição periodontal, né? Muitas vezes não vai existir a destruição periodontal, mas o inverso pode acontecer também. Se eu pegar as bactérias da boca de um paciente saudável, fazer uma colonização de um paciente com Down, por conta dessa questão imunológica, você vai ter uma mudança desse perfil, consequentemente levando à formação de um biofilme mais disbiótico, né? E, consequentemente, uma maior perda periodontal. Expliquei para você, Elisângela, deu para entender? Ficou sim, professor. Eu queria saber outra coisa. Se considerando essa deficiência imunológica, com maior perfil pró-inflamatório e um menor perfil anti-inflamatório, os trabalhos, o que eles falam assim da associação do antibiótico sistêmico? Seria algo que favoreceria a resposta ao tratamento? Na revisão sistemática que eu passei para vocês, tem alguns trabalhos que utilizaram antibiótico sistêmico. Só que, como eu expliquei para a Alessandra, o antibiótico sistêmico, se a gente for considerar qualquer tratamento, na verdade, vou esquecer do sistêmico, se eu considerar terapia fotodinâmica que eu utilizei, se eu utilizar um laser de alta, se eu utilizar bochecho com clorexidina, se eu não tiver manutenção, ele vai ser perdido. Então, assim, o que a gente viu que não é, ou raspagem em campo aberto, enfim, independente de qual modalidade terapêutica, o mais importante para esse paciente vai ser o controle do biofilme no pós. Então, o antibiótico sistêmico, ele pode ter um momento ali, porque a gente vai ter um perfil de periodontite nesse paciente de estágio 3 e 4, que a gente tem uma indicação ali que antigamente até era chamado de periodontite agressiva, né? Um perfil de uma destruição periodontal muito mais acentuada e de forma até mesmo generalizada. Então, a gente tem uma possibilidade de passar o antibiótico para esse paciente, só que vai ser bem pontual. Se a gente for pensar a longo prazo, às vezes você associar ou não antibiótico, talvez não vai ser tão diferente, não. Então, o que eu acabo fazendo? Se eu pensar, por exemplo, em modalidades como full mouth disinfection também, que curto período de tempo para esse paciente, será que teriam resultados mais adequados? A gente não tem estudos que comprovariam isso, mas nesse primeiro momento, tentar remover esse biofilme de modo completo, podendo ou não associar o antibiótico, a gente sabe que vai ser um efeito mais discreto nesse paciente, mas pode sim trazer benefícios para ele, só que a longo prazo, por exemplo, você vai ter benefícios num mês. 3 meses você não tem diferença em relação ao controle. E aí a gente cai naquela. Então, não vai ter tantos benefícios. Qual vai ser o real benefício, então, desse antibiótico? Se você for pensar assim, eu vou ter um mês e vou controlar bem esse paciente, aí você pode ter uma resposta a longo prazo. Mas se você perder esse paciente da manutenção, aí eu acabo, pela minha experiência e pelo que eu já li também, porque pelo que a gente trouxe na sistemática, qualquer tratamento intensivo, se não continuado, você vai perder os resultados. E isso entra a classe de antibióticos sistêmicos. E aí, muitas vezes, como você fala, eu falo assim, mãe, às vezes eu não passo antibiótico sistêmico, mas eu passo um antimicrobiano de uso diário, como a clorexidina. Então, a gente acaba tendo um resultado mais satisfatório a curto e a médio e até mesmo a longo prazo. Tá bem? Ok, professor, ótimo, excelente aula. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Rafael, mais uma vez, obrigado pela tua participação aí. Foi um prazer aí recebê-lo. A Alessandra fez todas as honras da casa aí. Várias perguntas que já estavam aí no nosso script. Queria te agradecer aí, contar com o nosso programa. Você vai estar no CIOSP também? Desculpa, cortou, Edson. No final não consegui ouvir. Você vai estar no CIOSP também?
Não vou. Eu vou ter os outros 2 professores daqui de Pério vão, eu vou ter que acabar cobrindo eles aqui. A gente acaba revezando quem é que vai e quando, assim. Então, esse ano eu não vou acabar ficando aqui em Campo Grande. Não, tranquilo. Mas a gente vai ter oportunidade aí de conhecer também com elas, aí conhecer o nosso grupo. Queria te agradecer e passar a palavra para o Maurício, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela excelente participação no nosso projeto aí. Eu que agradeço. Muito Boa obrigado. noite, professor Rafael. Muito obrigado aí pela sua magnífica aula. Muito interessante. Eu acho que eu escutei coisas que eu não conhecia, não sabia. Muito obrigado mesmo. Parabéns. A gente vai estar mandando uma lembrancinha para você. Obrigado, Obrigado. Maurício. Fico muito feliz pelo convite, fico literalmente muito honrado, tá? E me coloco à disposição se precisarem outras vezes. Aqui, Campo Grande, estão convidados a vir conhecer aqui, passear um pouco, ir para o Pantanal, passar aqui por Campo Grande, vai ser um prazer tê-los aqui com a gente. O Pantanal agora está cada vez mais em alta, né? Agora está famoso, agora gourmetizaram o Pantanal. Mas aqui a gente tem Bonito, aqui próximo também, tem regiões muito belas de turismo também, então fica o convite para todos. Nobres é também aí ou é mais para Mato Grosso? É mais para Mato Grosso. Mato Grosso. Mais de Cuiabá. Beleza. Obrigado aí mais uma vez. Tudo de bom, tá, gente? Agradeço. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, até mais.